Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Tempo de Bola, um papo por fora do campo sobre o presente e o passado esportivo. O meu nome é Hugo Cerello e é um prazer estar com você. O Tempo de Bola vai sempre ao vivo aqui pela Minas FM 104,1 antes da jornada esportiva e também, claro, pelo podcast que você sempre acompanha clicando lá no nosso portal sistemampa.com.br. É só ir na parte dos podcasts, você encontra o do Tempo de Bola, o do Mandando Bala, o da Dirlene Magalhães, enfim, de toda a equipe de Sistema MPA de Comunicação. Claro, quem acompanha o nosso programa sabe que o nosso foco aqui é sempre falar sobre as coisas antigas. O nosso negócio aqui, meu amigo, é falar de trem velho, porque é somente entendendo o passado que a gente tem mais respeito pelo presente. O Tempo de Bola foi feito para isso, para a gente ter respeito por aquilo que já foi feito. E esta edição de hoje, aqui em 2 de fevereiro de 2020, eu dedico ao técnico cruzeirense Adilson Batista. Ele talvez seja a pessoa que mais menciona o nome que a gente vai dar destaque. Estou falando aqui de Enio Andrade, ou, como dizem os seus ex-atletas, o seu Enio. O Adilson, em todas as passagens dele em vários clubes, eu sempre percebi que ele chega e quando ele vai mencionar os grandes técnicos que exerceram influência nele, ele sempre cita o seu Enio, e não é para menos, porque Adilson Batista foi um dos grandes nomes daquele título da Supercopa de 1990. E o Adilson tem muito respeito, e por que todo mundo tem de ter? Porque o Enio Andrade, que nasceu em 31 de janeiro de 1926, pouca gente se lembra, mas ele tem 3 títulos brasileiros. E não é título brasileiro qualquer não, meu filho. Ele tem 3 títulos por 3 clubes fora do eixo Rio-São Paulo, nos anos 70 e nos anos 80. E olha, se hoje já é difícil um clube fora de Rio-São Paulo ganhar um título nacional, na época era muito, mas muito mais difícil. O bairrismo falava mais alto, os erros de arbitragem também falavam muito mais alto. A gente pode falar aqui do próprio Atlético Mineiro, muito prejudicado contra o Flamengo. Prejudicado não, roubado na Libertadores 81 e principalmente na final do Campeonato Brasileiro de 80. O seu Enio Andrade conseguiu furar isso com muito esforço, com muita luta. Ele vence o Campeonato Brasileiro de 79 pelo Internacional, campeão brasileiro invicto. Vence 2 anos depois pelo principal rival, o Grêmio, numa final épica contra o São Paulo. Ele vence aquele Brasileirão e depois vence também mais um pelo Coritiba em 85. Isso aqui é um feito pouco lembrado, mas é exatamente para isso que existe o Tempo de Bola. Se os outros não falam, a gente está aqui para poder contar exatamente o que tem de ser lembrado. Além desses 3 títulos nacionais, ele também tem alguns títulos internacionais. Todos esses títulos internacionais pelo Cruzeiro Esporte Clube. Ele vence a Copa Master, mas principalmente ele vence a Supercopa dos Campeões da Libertadores. Entendeu bem esse nome? Supercopa dos Campeões da Libertadores. Isso porque foi o torneio mais seleto que a Conmebol já ousou criar até hoje. Era um torneio composto somente por clubes que tinham vencido a Libertadores até então. Foi criado em 88 e durou até 97. O Cruzeiro chegou a 4 finais, venceu 2, perdeu 2. E numa delas o seu Enio era o técnico, foi em 1991 contra o River Plate. O Enio tinha sua segunda passagem pelo próprio Cruzeiro, ele teve uma passagem em 90, saiu em 91, voltou. Enio Andrade, campeão da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Vamos, portanto, ouvir o terceiro gol do Cruzeiro, o gol do título. 30 minutos do segundo tempo, Charles avançou pela direita, deixou um zagueiro no chão e tocou para Tilico fazer o gol do título. A torcida começou a festa na arquibancada. Fim de jogo, a torcida invadiu o campo e foi comemorar com os jogadores. Os torcedores arrancaram a camisa de Andrade. O capitão Ademir recebeu a taça da Supercopa e depois do jogo a festa foi para as ruas da cidade. E um grito varou a madrugada em Belo Horizonte. Cruzeiro supercampeão. Esse gol do título tem uma história interessante. Durante toda a semana, o Cruzeiro foi muito pressionado porque perdeu por 2-0 em Buenos Aires. Inclusive, um dos gols sai no finalzinho do jogo, uma sacanagem mesmo. E toda a imprensa sempre perguntando ao seu Enio sobre como fazer esse 2-0 para ir para os pênaltis. O
O seu Enio proibiu os seus atletas de darem entrevistas falando sobre 2-0. Ele ordenou que todo mundo falasse sobre um placar de 3-0. Ele não queria levar para os pênaltis. Se fosse hoje, meu amigo, isso ia dar uma polêmica, porque iam dizer que era arrogância, que era prepotência, mas aí você já nota a estratégia psicológica que o seu Enio teve. Ele motivou o seu próprio time a ir para frente e fazer um placar de 3-0. E isso se reflete em campo. O Cruzeiro faz 1-0 no primeiro tempo, naquele gol do Ademir Kaefer. Depois, no segundo tempo, o Mário Tilico faz um gol, ou seja, 2-0. Era o placar que o Cruzeiro queria. Poderia ir já para os pênaltis, mas mesmo assim o time foi para frente, pressionou e faz o seu terceiro gol. O seu Enio, então, foi fundamental nisso. Outro nome que também faz aniversário e merece nossa total lembrança é Luiz Antônio Correia da Costa. Você não conhece, né? Mas você certamente sabe quem é. Miller. O mesmo Miller, atacante brasileiro, jogou por São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians, São Caetano, Cruzeiro. Ele jogou 3 Copas do Mundo, 86 como titular, jogou a de 90 como titular e foi reserva e campeão na de 94. É interessante porque o Miller começa como um velocista. Começa voando naquele time do São Paulo. Olha, o São Paulo campeão brasileiro de 86 contra o Guarani era muito bom, mas o de 87 com o Pita voando era melhor ainda, só que não foi campeão brasileiro. Só que o Miller sai, vai para o futebol italiano e aí tem uma reviravolta na história dele, porque na Itália ele é convencido a correr menos e pensar mais. Então ele volta como um atleta de jogo de 2 toques. Da minha geração, foi o atleta mais competente nisso. Essa coisa de dar assistência, de receber e tocar. Talvez o cara que foi mais próximo dele tenha sido o Evair, que também era um gênio para isso. O Miller, portanto, volta ao São Paulo com uma categoria muito maior e vence a Libertadores, vence o Campeonato Mundial, depois vai para Palmeiras, onde vai muito bem. Olha, no Palmeiras o Miller voou, jogando ao lado de nomes como Edilson Capetinha, Edmundo, Rivaldo, Djalminha, Luizão. O Miller fazia chover. Tem uma passagem muito boa também pelo Santos, numa época em que o Santos estava financeiramente muito bem. E aí vem pro Cruzeiro. E eu fico muito chateado quando eu percebo que o Miller não tem a história lembrada em Minas da forma como merece. Porque foram 3 anos, foram 3 temporadas espetaculares. O Miller chega em 98, vence aquele campeonato mineiro, o último tricampeonato que o Cruzeiro teve. E também ele é finalista de 3 competições. Finalista da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Mercosul. Infelizmente, o Cruzeiro perdeu as 3 competições. E no Brasil parece que o vice ele não vale nada, mas era um grande Cruzeiro. Ele tinha grandes companheiros como Alex Alves, Fábio Júnior, Marcelo Ramos, que estavam a todo momento na cara do gol, porque ele dava aos caras passes fantásticos. O Valdo e ele. Valdo e Miller construíam muito. Em 98 e em 99. Em 99 o Miller faz um dos gols do título da Recopa. Foi o último título internacional que o Cruzeiro teve, foi contra o River Plate. Primeiro jogo foi no Mineirão, o Cruzeiro bateu de 2-0, ele faz um belo gol de perna canhota, o Miller que nessa época jogava com a camisa 7. E no jogo da volta, o Cruzeiro depois bateu por 3-0, lá foi um passeio em pleno Monumental de Núñez. E o Miller depois tem uma passagem também pela Copa do Brasil 2000. Ele estava no banco naquele jogo contra o São Paulo, entra no segundo tempo e é fundamental para os 2 gols. O primeiro gol ele dá o passe pro Fábio Júnior. E no segundo gol ele fica marcado, mas aí já entra mais a parte poética, artística disso. Porque naquela falta, aos 44 do segundo tempo, que o Giovani bate muito mal por sinal, né? Bate no meio da barreira forte. O Miller ele faz um discurso, fala assim, bate forte, Giovani, vai lá, chuta. Mas assim, tecnicamente isso não significava muito, mas psicologicamente era uma motivação. E o mais importante é que ele está também lembrado como campeão, como tricampeão da Copa do Brasil. Vamos ouvir, portanto, o gol que ele faz contra o River Plate, dando ao Cruzeiro o título de campeão da Recopa de 99. Jogou na entrada da área, falharam os zagueiros do River, aí o Miller ajeitou, Donizete no meio, ninguém do Cruzeiro para aproveitar. Olha o gol! Gol!
Pessoal, o programa Tempo de Bola infelizmente vai chegando ao fim, mas repito, você pode sempre acompanhar o nosso podcast em sistemampa.com.br e até entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp 379-9151-3120. O meu nome é Hugo Cerello e é um prazer estar com você.